E aí, galera maravilhosa, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né, para a nossa terceira aula de sistema nervoso, ok? É o seguinte, pessoal, essa imagem eu acho ela muito legal, muito boa para a gente poder estudar, em que nós trabalhamos aqui a integração, né, do sistema nervoso central com o periférico, beleza? É o seguinte, aqui começando, né, na imagem lá embaixo com o estímulo interno ou externo, né, que pode ser, por exemplo, um som que veio de fora, ou um toque, ou mesmo uma dor interna. Esse estímulo ele é percebido, então, por receptores sensoriais, né? Receptores podem ser os mais diversos, e isso nós falaremos com mais detalhes na nossa quarta parte, aí que vai ser o sistema sensorial, beleza? Bom, então, esses receptores, gente, eles fazem a conversão daquilo que veio de fora em sinal elétrico, que a gente vai chamar de transdução do sinal. Esse sinal elétrico agora, ele vai ser passado por neurônios aferentes, falamos isso no nosso último vídeo, né, em que trabalhamos com o sistema nervoso periférico, os nervos aferentes ou sensitivos, e eles conduzem essa informação elétrica para o sistema nervoso central, que podemos pensar aqui agora basicamente no cérebro, onde irá interpretar essas informações. Depois de interpretado, o que nós vamos fazer? Dar respostas. O sistema nervoso como um todo, pessoal, ele serve para isso, né? Permitir com que os seres que o têm deem respostas adequadas às situações dos ambientes. Uma situação de perigo, né? Ou de fome, ou de sede, né? Em que o organismo, né, o ser, ele vai dar respostas, ele vai atrás, ou ele vai fugir, né? Então é o seguinte, após essa interpretação, impulsos elétricos são enviados para os nervos motores, recordam-se do nome, ó, eferentes, né? Então, esses nervos eferentes, gente, eles podem mandar informações elétricas, por exemplo, especialmente aí, né, para as musculaturas, né? Musculaturas do nosso corpo. Só que vocês estão vendo aqui na figura que, para o lado direito, nós temos o que chamamos de sistema motor ou somático, é assim usado até no nosso livro o termo. Gente, o sistema motor ou somático é aquele, né, que permite as nossas ações voluntárias. Por exemplo, vou tocar a ponta do meu nariz. Ok, eu dei uma função, né, fiz uma ação voluntária aqui agora. Agora, do outro lado, nós temos o que chamamos de sistema nervoso autônomo ou involuntário. E ele é subdividido em três partes, ó. Divisão simpática, parasimpática e entérica. Acaba que nós não vamos trabalhar, né? Esse ano nós não envolvemos aí a divisão entérica, mas só para curiosidade, é aquela que faz a coordenação, por exemplo, das nossas glândulas do sistema digestório. Lançar suco pancreático, ainda bem que isso é involuntário, né, pessoal? Imagina só se você comesse e ainda tivesse que estar preocupado ali com a liberação de enzimas, né, no sistema digestório. Não teria muito sentido, né? Bom, mas aí é o seguinte, divisão simpática e parasimpática, o que significa isso? Eu gosto de dizer, pessoal, que o nosso sistema nervoso periférico, vejam que tudo que está aqui para baixo é periférico, autônomo, simpático, é o sistema da nossa caça e fuga, né? Coloquei uma imagem aqui, pensando numa situação, né, de um predador caçando sua presa e que ambos aqui estão com as funções simpáticas em grande atividade. O que é isso, pessoal? Coração dispara, respiração fica ofegante, pupila dilata, a nossa circulação periférica, ela agora fica mais interna, então geralmente ficamos pálidos em situações de perigo, né? Então, tudo isso envolve aquilo que nós chamamos de sistema nervoso periférico autônomo simpático. Tá? O sistema parasimpático, ele é o inverso do simpático, ele tem ações antagônicas, ou seja, situações de calma, relaxamento, e que eu coloquei uma foto, né, que demonstra aí amigos em uma refeição, bem tranquilos, né, sorrindo, e, gente, essa foto expressa um momento de tranquilidade, de relaxamento. Vejam como é importante. O sistema nervoso periférico autônomo parasimpático é aquele que faz com que a nossa musculatura lisa do intestino faça aquelas contrações, né, que a gente chama de peristaltismo,
facilitando a digestão. Então, olha só que importante. Momento de almoçar não é a hora que você vai ficar no celular, que você vai assistir TV, né, que você vai ficar ali preocupado com várias situações. Tente ao máximo relaxar, porque você está permitindo que o seu parasimpático atue de forma mais tranquila. Bom, e aí, para a gente entender melhor, né, temos uma figura, pessoal, que, como eu já mostrei parte dela para vocês no nosso último vídeo. O desenho estava um pouco mais simplificado, porque ali, lembrando, a gente estava trabalhando com o sistema nervoso periférico. Eu quis mostrar para vocês, naquela imagem, acompanha aqui comigo, na setinha do mouse, que existia um impulso nervoso entrando, vocês se recordam dessa figura, né? E o de cima que estava saindo. Agora vocês estão vendo que as duas setas estão apontadas para fora, não é isso? Porque o nosso objetivo aqui agora é basicamente trabalhar com as respostas. Quais respostas? Respostas do nosso sistema autônomo simpático e parasimpático. Ok? Bom, é o seguinte. Rapidamente aqui para a gente lembrar daquele vídeo, né? O nosso último vídeo com essa imagem. A letra A e a letra B, agora não importa, gente, se é 1 ou 2, tá? Ou A1, A2, B1, B2, mas A e B representam para nós os centros nervosos. Recordam-se? Eram aglomerados de corpos celulares no sistema nervoso central. Aí nós comparamos com a letra D, que eram aglomerados de corpos celulares no sistema nervoso periférico. A gente chamou de gânglios nervosos. Não é isso? Bom, a letra C e a letra E simbolizam para nós, pessoal, axônios. Lembram disso? Né? Axônios e axônios. Ué, recordando aqui, se nós falamos que o círculo com o pontinho são corpos celulares, que é o início de um neurônio, tem que ter o resto, não é isso? Então, a letra C e a letra E são axônios, só que vejam que estão fora do sistema nervoso central, né? Estão no periférico, então a gente chama de nervos. Então, recordando rapidamente, que aqui, pessoal, nós chamamos de fibras, né? Ou neurônios, ó. Fibras, neurônios, ou parte do neurônio, né? Que é o axônio, pré-ganglionares, para a letra C. Vejam que tem isso aqui em cima e aqui embaixo. E as pós-ganglionares, que também tem em cima e aqui embaixo. Mateus, por que mesmo pré e pós-ganglionares? Gente, porque a letra D, que é o gânglio, mostra isso, né? Então, está antes do gânglio ou depois do gânglio. Por isso é muito importante o sentido da seta, né? Se está indo aqui, ó, de dentro para fora, agora nós temos, então, um sentido aqui pré e pós-ganglionar. Tá tranquilo? Muito bem. Bom, para a gente iniciar, então, a nossa discussão sobre o que é simpático, o que é parasimpático, pessoal, nós temos aqui, na nossa via simpática, tudo que está indicado pela cor verde, número 1, beleza? Então, ó, desde A1 até E1, nós temos, então, a via simpática. Então, vamos pensar na seguinte situação. Escutei um barulho muito forte de uma explosão. Interpretei isso no meu... Eu recebi essa informação que aqui não está sendo mostrado. Interpretei isso no meu cérebro. Agora eu vou dar uma resposta. Essa resposta, gente, foi interpretada, né, ela foi gerada a partir de uma interpretação de perigo. Então agora eu vou usar a minha via simpática. Então, ó, saindo dos corpos celulares aqui do cérebro, vão chegar até a medula, chegar aqui nos corpos celulares indicados por B1, né, ali do centro nervoso, e será enviado para um nervo, né, da via que nós chamamos motora, a via simpática, vai passar, então, pelo neurônio, né, ou fibra, ou nervo aqui, né, pré-ganglionar, primeiramente, para depois ser levado para pós-ganglionar, tá ok? Bom, e vocês viram aqui, pessoal, que nesse caminho existe aqui pontinhos vermelhos que representam para nós neurotransmissores. O que é isso, galera? Nós temos substâncias químicas que estão entre dois neurônios, naquela região que a gente chama de sinapse nervosa, uma região intermediária entre um neurônio e outro. Por que isso é importante? Chega informação elétrica de um neurônio, se transforma em informação química, o outro neurônio recebe essa informação química e gera eletricidade.
Lembrem-se, a gente está falando de eletricidade, pessoal. Se eu fosse falar de um fio, né, que passa para acender uma lâmpada, o fio é conectado um no outro, não é assim? Quando eu separo o fio, parou de passar energia. Quando eu junto os fios, eu estou passando energia. É 8 ou 80, concorda? Agora, no neurônio isso não acontece, né? Nós temos uma informação mediada por substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. E aí vejam, pessoal, que o primeiro neurotransmissor, o que está ali na região da fibra pré-ganglionar, é o que nós chamamos de acetilcolina. Já vou adiantar aqui, ele é comum à fibra pré-ganglionar também do parasimpático, que daqui a pouco a gente fala. Agora, o que diferencia basicamente o simpático e o parasimpático? Lá após a fibra pós-ganglionar, nós temos um neurotransmissor noradrenalina que será lançado na musculatura, por exemplo, do coração. Gente, a gente tem costume de falar isso, né? Foi pura adrenalina, um esporte radical, ou aquela situação que todo mundo saiu correndo, numa pura adrenalina. Gente, a noradrenalina é basicamente a adrenalina, só que lançada em regiões do sistema nervoso. E o que ela provoca na musculatura do coração? Contrações rápidas. Vejam, olha só que interessante. Então, após dar uma resposta de uma situação de perigo, os órgãos eles vão receber isso e vão agir, acelerando, por exemplo, o coração, relaxando a bexiga. Sabe aquela hora que você brincava de pique-esconde? E aí você estava lá escondido, chegava alguém pertinho de você, você ainda está lá, não me acha, não me acha, dava vontade de fazer xixi, não é? Galera, isso é porque, ó, você está ali num momento de estresse, né? De tensão, uma emoção muito forte, especialmente em crianças, né? E aí tem um relaxamento da bexiga, porque você está com o seu sistema simpático atuando, né? Aí de forma muito intensa, ok? E a respiração também ficou ofegante, tá? Eu não coloquei na imagem do órgão efetor, se eu colocasse o intestino ali, gente, a noradrenalina ia reduzir o peristaltismo do intestino, por isso que almoçar em situações de estresse não é bom, ok? Bom, passando então, né, para o sistema, para a via parasimpática, ou sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, que está destacado pelo número 2. Vejam, pessoal, que vamos supor essa situação de descanso, né? Que eu vou lá, vou me preparar para almoçar. Constantemente, o nosso sistema nervoso, ele vai emitindo, então, sinais elétricos para as vias parasimpáticas, então, que saem de A2, chegam até B2, e vão em direção agora aos nervos motores, né? Dessa região aqui. Então, vai passar por C2, que é uma fibra pré-ganglionar, será lançado também o neurotransmissor acetilcolina e chegará então a informação elétrica agora para a fibra pós-ganglionar, que liberará nos órgãos efetores também a acetilcolina. Gente, questão de prova de vestibular. Certa vez foi cobrado exatamente isso. Eles colocaram uma figura como essa e perguntavam, né, eles indicavam já, né, a questão já mostrava, né, para o candidato ali qual era o neurotransmissor da fibra pós-ganglionar. Então, citava que era a acetilcolina, e aí ele deveria responder, isso é uma via simpática ou parasimpática? Ok? Então, olha, a primeira diferença que nós temos aqui entre simpático e parasimpático é o neurotransmissor final, aquele que chegará nos órgãos efetores. Qual é a segunda diferença, pessoal? Vocês estão vendo aqui que o parasimpático tem uma fibra pré-ganglionar maior, isso é anatômico. Todas as fibras do parasimpático pré-ganglionares são maiores e a pós-ganglionar ela é menor, ela é mais curta. Por isso, pessoal, o gânglio ele sempre vai se encontrar perto do órgão efetor ou até mesmo dentro, tá ok? Pode acontecer, por exemplo, de alguns órgãos ter o gânglio lá dentro deles, tá? De tão curta que é essa fibra pós-ganglionar. Agora, o caso do simpático, nós temos aqui uma fibra curta, pré-ganglionar, e uma fibra pós-ganglionar mais alongada. Tranquilo? Muito bem.
Então, pessoal, para a gente finalizar, uma última figura que nós temos aqui, acho que é bem legal para vocês depois estudarem, as regiões por onde saem, né, o sistema nervoso parasimpático, vejam só, que eles saem bem próximos do início da medula e inervam esses órgãos, ou então lá na base da medula, na região sacral, onde inerva, por exemplo, bexiga, né, e também os órgãos genitais, ok? E do simpático é na região torácico-lombar, né, então nessa parte do meio. E olha só que legal, todos os órgãos que estão aqui do lado esquerdo estão do lado direito, né? Então, as vias simpáticas e parasimpáticas, elas chegam em todos esses órgãos para fazer uma ação ou outra. Por isso que nós falamos desse antagonismo entre simpático e parasimpático, ok? No nosso livro, vocês têm uma pequena tabela, né? É legal a gente, vou ser de certa forma assim, pessoal, gravar algumas dessas ações mais clássicas. Como eu falei, ó, dilatação de pupila, contração, ou acelerar batimentos cardíacos ou reduzi-los. Enfim, nós temos várias ações aí, né, que mostram esse antagonismo entre o simpático e parasimpático. É legal você estar bem atento. Como é que você pode treinar isso? Exercício, tá? Então não deixe de fazer as questões que envolvem esse assunto, vão te ajudar bastante, beleza? No próximo vídeo, então, a gente continua, né, com os atos reflexos, assunto bastante importante aí também, para a gente fechar essa relação entre sistema nervoso central e periférico. Beleza? Beijo para vocês. Até mais.